gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre o livro Isso Ninguém Me Tira de Ana Maria Machado, que fala sobre duas garotas, Gabi e Dora, só que fala mais da Gabi do que a Dora. Mas sem spoiler, vamos começar? Tudo começa que a Gabi está narrando um dia normal de sua vida. Mas aí também ela conta, vou contar das partes mais importantes, mais ou menos um resumo. A Gabi, ela tem uma prima Dora, que é a Dora, entendeu? Que foi na casa dela, né, para estudar datilografia. Só por que ela foi na casa da Gabi, da sua prima, para treinar isso? Por causa que na casa dela não tinha máquina de datilografia. Mas na casa da Gabi tinha, então ela, ao invés de gastar todo o dinheiro dela para comprar uma máquina, ela foi na casa da Gabi, que tinha máquina. Aí ele escrevia cartas. Mas, como disse, ela foi na casa da Gabi para estudar datilografia. Eu tô falando aqui sobre o 2, como tudo começou, versão Dora. No 2, como tudo começou, versão Dora, ela conta sobre tudo para a irmã da Dora, que chamava provavelmente Alicia. E ela chamava a irmã chamava a irmã dela de Alicinha, que ela tá falando aqui nas cartas. Aí ela contava tudo do seu dia a dia para a irmã dela, que chamava Alicinha para ela. Então, ela contava que um dia até gostou de um garoto, só de primeira vista. O garoto nunca viu ela, né? Só de andar pela escola, ouvir pelo nome, mas nunca ouviu falar. E o nome desse garoto, que tanto era falado, era Bruno. E o Bruno era o nome mais falado pela Dora na época. Ela falava com a família, com os amigos, com a irmã nas cartas, com tudo. O povo até achava que ela namorava com esse tal Bruno, sendo que eles nunca falaram um oi, nunca deu um bom dia, nunca deu uma boa tarde, nunca deu uma boa noite. Sabe assim, esse tipo, só conhecer de ver de longe, mas nunca te dar um oi, entendeu? Né? Mas isso tudo foram no colégio da Dora, no colégio que a Dora ficava, tá bom? Porque como que eles não iam se conhecer se não fosse num colégio? Tá, mas aí, se eu não me engano, teve até uma palestra, algo assim. Não sei se era uma palestra. Ou uma reunião da Gicana, que eu vou falar daqui a pouco. Que ela olhou pro Bruno. O Bruno, de longe, ela tava só como sentada lá vendo um negócio lá. Aí falou lá, viu o Bruno falar, falou que a voz dele era encantadora, falou que os olhares dele era perfeito, falaram que o cabelo dele era exatamente o que ela gostava. Lembrando, são adolescentes. E eu só tô falando da Dora. A Gabi parece que ela não liga pra namorar nessa época, né? Ela preocupa mais com os estudos dela, parece que ela tira nota boa. Mas que nem eu disse, tem uma gincana que eu ia falar daqui a pouco, que na verdade é agora. A gincana, o que acontece? Teria uma gincana na escola, mas aí quem ia fazer essa tal gincana eram os representantes de cada turma da escola, né? Que ia fazer uma reunião sobre isso, de um número até o outro, entendeu? De salas. Aí cada sala teria um representante para representar a turma, né? Tananã. Só que aí a Dora não era representante. Mas aí a amiga dela era representante, mas como ela não ia poder participar, ela deu essa chance para a Dora. Pediu pra Dora não fazer nada de errado, tananã, prestar atenção, representar a turma, sabe? Mas aí o que aconteceu? A Dora descobriu, a Dora já estava encantada com o Bruno, já gostava do Bruno. Aí ela descobriu que teria a chance de falar com o Bruno, por quê? Porque ela descobriu que ele é um dos representantes de sala que cuidariam da gincana que teria na escola. Ele era um dos representantes de sala, ou seja, estariam em todas as reuniões, praticamente todas. Estariam nas reuniões, estariam nas organizações, estariam vendo lá a decoração, tudo. Então eles se encontrariam muitas vezes, né? Aí foram ocorrer nas reuniões e tudo que o Bruno falava, ela concordava. Então, tipo, ele falava, por exemplo,
a gente poderia fazer isso. Aí ela falava, sim, exatamente isso, a gente pode fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo? Sim, a gente pode fazer aquilo. Concordava com tudo que o Bruno falava. Como ela concordava tudo que o Bruno falava, já dava pra ver que ela já era meio apaixonada pelo Bruno. Não dá nem pra ver, por causa que já tá escrito no livro. Mas aí, deixa eu te contar direitinho. Teve uma vez que a Dora e a Gabi, que no caso é uma das protagonistas também, né? Não vou falar Gabi sempre de protagonista, porque agora vocês não vão saber aqui exatamente nesse momento. A Dora e a Gabi foram simplesmente para a praia, aproveitando que já estavam se encontrando juntas lá na casa da Gabi por causa da máquina. Elas já eram boas amigas, boas amigas. Aí elas foram para a praia. Adivinha quem que elas viram? O Bruno. Aí chegou, sei lá, o Bruno em direção a elas, ficaram conversando. Só que aí, o que aconteceu? A Gabi começou a conversar mais com o Bruno do que a Dora. E o Bruno começou a gostar mais da Gabi do que da Dora, né? Sei lá, a Dora nem ligou porque já sabia que ele já estava lá com ela e isso já era uma conquista para ela. Mas o que aconteceu? Aparentemente teve uma viagem, né? Que a Dora teve que ir. Mas aí, nessa tal viagem, o Bruno e a Gabi ficaram mais amigos por causa da praia, que a Dora levou a Gabi pra praia. Eles ficaram mais amigos, começaram a criar encontros, começaram a se romantizar e criar um namorinho de adolescente. Aí criaram esse namoro. Mas aí a Dora não sabia. Aí quando que voltou de viagem, ela ficou sabendo. Mas tipo, acho que ficou triste, ficou magoada. Imagina, gente, também. Você chegar de viagem e saber que a sua prima, que era uma ótima amiga pra você, que você confiava nela, ficou com a pessoa que você gostava. Mas ela falava pra família toda, como se estivesse namorando com eles. Com ele, né? Com eles não, gente, desculpa aí. Aí, o que aconteceu? Aí, a Dora, ela falava tanto dele que, né, parece que ficou magoada. Mas aí, o que aconteceu? Aí, aparentemente, né, vamos contar direitinho. Agora vamos contar da Gabi, por causa que, tipo, vamos deixar a Dora pra depois, surpresinha pra vocês, galerinha. Mas aí, a Gabi e o Bruno começaram a ter encontros. Mas aí, os pais dela toda vez recebiam ligação do Bruno ligando pra Gabi na casa da Gabi. Claro, né? Não seria na casa da Dora. A Dora já tinha feito uma viagem, já voltou, se eu não me engano. Ele ligava. E quem atendia era um irmãozinho mais novo da Gabi. Ou ele sinalizava, né? Aí chegava. Teve um dia que o pai, dos melhores dias lá, né? O pai foi atender o telefone. Alô? Aí falou assim, é o Bruno, e aí, você pode falar, posso falar com a Gabi? Não. Essas coisas, assim. Aí depois, a Gabi foi lá, conversou rápido, por causa que já sabia que o pai dela não ia gostar muito. Ainda mais que a Dora falava que... Você já sabe. Ainda mais que a Dora falava que... Como se fossem namorados, mas não eram namorados. Falava muito bem do Bruno. A família toda achava que era namorado. Chippavam os dois. Então, o que acontecia? Aí, a Gabriela teve que ter uma conversa rápida com o Bruno por causa do pai dela. Ela já sentiu que vinha energia ruim dentro do pai dela, assim. Que o pai dela voltou, tipo, toma o telefone. E foi. Aí ele foi ler o jornalzinho dele. Finge que é o jornal. Abri qualquer página aqui, ó. Vai. Lendo o jornal. Aí, quando que a Gabi termina a ligação, ele abaixa lentamente o jornal e pergunta: aquele Bruno era o Bruno da Dora? Os pais já não gostavam que a Gabi tivesse um encontro com o Bruno. Não gostavam. Aí ela falou assim: não,
Mas ela resolveu não mentir pro pai dela, mas ao mesmo tempo mentindo. E falou assim, que eles não tem nada junto. Falou a verdade. Aí o pai dela proibiu ela de se encontrar com o Bruno, de falar por telefone com o Bruno, senão ela ia ver, né? Senão, uma ameaçazinha pequena, né? Aí o que aconteceu? Só até que aí a Gabi e o Bruno começaram a ter encontros não tão abertos, começaram a ter encontros muito escondidos. Um ponto escondidos que não poderia chegar perto de nenhum lugar, né? Mas aí, o Bruno começou levando ao mesmo tempo até a portaria, por causa que ela vivia num condomínio, um apartamento, assim. Aí o que aconteceu? E aí, como que lá sempre no apartamento tem que ter um porteiro, aí o Bruno sempre com um romancezinho levava a Gabi para a portaria. Mas aí teve um dia que esses encontros foram acontecendo normais. Os dois estavam sorvete, né? Foi até a portaria para acompanhar a dama, né? Aí aconteceu. A Gabi já ficou meio nervosa, por causa que viu o carro do pai dela, entendeu? Viu o carro do pai dela, assim. Aí o pai desceu e falou assim. O Bruno não sabia se era o pai dela. Aí falou assim, nem sabia dessa história que a Dora falava bem dele. Não sabia, tá? O Bruno, ele nem conhecia a Dora, praticamente. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, você é o pai dela? Prazer, eu sou o Bruno. Sabe quando ele falou eu sou o Bruno? Ele falou assim, o Bruno da Dora? Aí o Bruno sem entender nada. Aí a Gabi ia falar, mas o pai falou assim, cara de pau, né? Xingando o garoto. Falando assim, Gabi, entra pra casa agora, por causa, sabe? Falando pra Gabi entrar na casa deles lá, por causa que não queria ela com o Bruno, né? Aí parece que a Gabi, né, o pai dela falou pra ela ir rápido, né? Aí a Gabi, ela ouviu que parece que o pai dela tava xingando o Bruno. Não xingando assim. Não. Ameaçando, aquela mesma coisa, assim, falando que não mexe com minha filha, talanã. Essas coisas. Mas aí ela não conseguiu ler o resto da conversa. Não conseguiu ouvir os dois. Então, quando que ela subiu, o pai dela simplesmente proibiu mais uma vez o encontro deles, né? Desculpa aí, gente. Eu acho que eu confundi que a parte do pai que fala que proibiu, que senão ia acontecer alguma coisa com a Gabi, né? O pai da Gabi, né, gente? Por causa da Dora, é agora, gente. Desculpa aí. Aí, ele falou assim, você vai ver. Se você encontrar o Bruno de novo, Aí ela, tipo, sentiu um ar de ameaça, mas aí ela falou assim no livro. Que eu senti um ar de ameaça, mas deixa pra lá. Mas aí ela teve que tomar bastante cuidado. Então o que ela começou a fazer? Ela foi lá, chegou e começou a escrever cartas para o Bruno, escondido. Ela falou, até deu um combinado com o porteiro. Porteiro, vamos fazer um combinado? Toda carta que chegar aí para a Gabi, para mim, no caso, não entregue para ninguém lá em casa, somente para mim. Se você chegar lá, falar assim, e for outra pessoa, não entrega não. Aí a Gabi, ela foi e colocou essas cartas que ela recebeu do Bruno, ela via, respondia e ia. Aí ela colocou no armário que ninguém ia, que era de roupa fria, sim. Não é que tá no friozinho, né? Mas aí a mãe dela ficou desconfiada, né? Aí o que aconteceu? A mãe dela começou a fuçar. Mas vamos falar primeiro. A Gabi, ela é inteligente, ela fez uma armadilha, pegou lá as cartas, amarrou com... Sabe quando que você amarra as cartas? Você coloca um tanto de cartinha e depois amarra com barbante. Só que no barbante, ela foi inteligente. Ela colocou uns fios de cabelo e enrolou no barbante e depois amarrou lá com as cartas do jeito que tem que amarrar lá. Porque se acontecesse alguma coisa,
Se alguém visse, ela ia perceber. Aí teve um dia que as cartas iam rolando. Aí ela percebeu. Aqui tem algo errado. Viu que tinha muitas coisas negociadas. Tinha um nó errado, que era um nó certo. Já um nó da Gabi era aquele nozinho que você dá no tênis torto, sabe? O lacinho, né? Lacinho torto. O da mãe dela era aquele certinho. Aí ela percebeu. Ah, foi mamãe. Aí foi tirar. Aí, se eu não me engano, teve uma vez que ela foi lá, tirou satisfação com a mãe dela. Aí começou uma discussão. Não, mas a mãe, ela falou assim: ah, desculpa. Você tá certa, eu não deveria ter fuçado nessas coisas. E a Gabi, lá esculachando a mãe dela. Ah, mas você não devia ter mexido, tananã. Agora eu também não posso ter privacidade, fazendo tipo aquele draminha, mas também ela tava certa. Agora eu não posso mais ter minhas privacidades, não posso. Agora todo mundo vai usar, tananã. Sabe? Discussão. Até que teve uma vez que a mãe dela chorou, chegou até chorar, né? Aí falando assim: não, filha, você tá certa, tananã. Mas aí depois elas se entenderam e falaram assim: ó, vamos acabar com essa briga. Aí, tananã, ela abraçou a mãe dela, pediu pra não falar com o pai dela, né? E foi lá. Mas aí, a mãe dela tem um planozinho, mas eu vou contar mais pra vocês depois. Mas aí, parece que o Bruno, né? Vamos continuar direito também. Eles tiveram mais motivos para mandar cartas um pro outro. Sabe por quê? Eu esqueci de falar pra vocês. Antes deles mandar cartas, o Bruno teve que viajar para a Itália com o tio do Bruno para cuidar dos negócios de estudos, para depois fazer, ficar lá, fazer intercâmbio, depois ir lá fazer o... Esqueci qual que é o nome. Vestibular. Aí depois, para depois ir lá fazer as outras coisas lá. Aí, como que eles estavam muito longe do outro, não podia chegar perto do outro, o Bruno foi lá, simplesmente arrumou uma namoradinha do... Não sei se eu posso falar colégio, né? Arrumou. A Gabi ficou até com ciúme, né? Mas ela deixou pra lá. Aí ele até falou assim: espero que entenda, mas sempre em primeiro lugar tá você. Falou assim: sempre em primeiro lugar tá você. Falou tipo como se a Gabi tivesse sempre em primeiro lugar, mas por causa que não tinha nada pra fazer, sabe algo assim? Desse jeito. Lembrando que eu tô tentando fazer um ótimo resumo pra vocês, viu, gente? É o que aconteceu. Mas aí, como que a Gabi teve seu direito, ela se sentiu liberdade. Ela foi, ia pra passear. Caso que ela se sentia muito triste também, né, tadinha? Só pensando em Bruno, toda noite, todo dia. Ela ia pra lá, ia. Um monte de coisa que a adolescente faz, né, gente? Aí, o que aconteceu? Teve um dia que o Bruno voltou. Parecia que ele tava mais agressivo, né? Ele voltou se eu não me engano, era Itália. E voltou lá, simplesmente voltou. Lembrando, pra você ver o resumo, era melhor você ler um pouquinho pelo menos o livro. Aí, ele começou a tratar a Gabi diferente. Sabe, Ele foi, parece que ele tava mais maduro também. Maduro. Não sei como fala, gente, desculpa. Ele tava com mais maturidade, né? Maturo, acho que é maturo. Mais maturidade, né? Tava diferente, por causa que ele era adolescente, virou mais pré-adulto, assim, por exemplo, assim, né? O jovem adulto. Aí, o que aconteceu? A Gabi, ela continuava no colégio dela lá, tananã. Aí o Bruno, ele até falou assim: ah, vamos fazer um encontro, tananã. Mas de noite eu vou querer te levar pra uma surpresa. Gabi toda empolgada, tananã. Ele levou ela no restaurante e a surpresa dele era simplesmente abrir um champanhe em comemoração à volta dele. Né? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas, tipo, o Bruno, ele começou a ser muito ciumentinho, sabe? Tudo que a Gabi fazia, a Gabi começou a arranjar alunos, né? Como que eu deixo eu explicar? Por causa que a professora de inglês dela achava que ela era uma ótima aluna no inglês. Aí pediu pra ela dar algumas aulinhas, aí depois foi fazendo mais propaganda, ganhando um dinheirinho em troca, né? Que dava pra ela investir em algumas coisas.
Aí dando dinheirinho, e ela fazendo as aulas para as crianças menores de 6 anos por aí. Aí começou tipo, pá. Aí a professora de inglês dela deu uma oportunidade para ela que era ser, como que eu posso falar? Cuidar da entrada de um evento que era para os turistas, né? Gringos lá, dananã. E como ela sabia falar bem o inglês, aí deixou ela trabalhando. Mas aí ela falou pro pai dela, super feliz, que o povo lá ia fazer ótimas roupas para elas, ia fazer elas ficarem bonitas, tananã, colocar um uniforme chique, tananã. Aí o que aconteceu? O pai dela falou assim, mas a minha filha, você é muito nova, vai ficar se expondo para certas pessoas, né? Mas aí ela falou assim, não. Aí o pai dela até deixou. A mãe dela até que gostou. Deixou e falou assim, tá bom. Mas aí, o Bruno tá sabendo? Antes dele falar a pergunta, o Bruno tá sabendo que ele começou a aceitar o namoro entre ela e o Bruno, né? Ainda mais que o Bruno voltou, ficou mais amadurecido. Mas deixa eu contar pra vocês como que isso aconteceu. Por isso que eu tô fazendo vocês ficar aqui até o final do vídeo, que aí eu vou contando tudo de antes também. A mãe da Gabi foi incentivando o pai devagarzinho, pra ele deixar o namoro, né? Falando, elogiando o Bruno. Aí o pai deixou de boa, né? Aí, até que ela falou assim, reverendíssimos, por causa que ela e ele, eu nunca contei isso pra você aqui no resumo, eles têm uma brincadeirinhas que usariam através de um livro que se eu não me engano, eram os criadores eu esqueci como que fala, que reverendíssimo, benzíssimo, nem sei se existe. Ao invés de falar muito bem, você fala assim, benzíssimo, muito, coisa muito, entendeu? Eles faziam uma brincadeira, sabe? Aí ela falava assim, muitíssimo, benzíssimo, sabe? Essa brincadeira. Aí até que ela falou essa brincadeira, aí o pai dela, aí eles começaram a puxar assunto sobre o Bruno. Aí ela falou assim, até que você e o Bruno tem meras coincidências, hein? Aí ele falou assim, será que é essa coincidência também? Aí ele falou assim, o quê? O Bruno já sabe que você vai lá? Aí ela falou assim, não sabe não. Mas aí o Bruno, o que acontece? Ela foi contar pro Bruno desse negócio lá, uma ótima oportunidade do inglês, né? A Gabi essa daqui. A oportunidade lá, que dava muito dinheiro, aliás. Aí o Bruno não gostou, achou assim, a mulher minha vai ficar sendo exposta para gringos, com roupa toda bonitinha, toda maquiada, cabelo todo arrumado, sabe aqueles homens lá? Sei lá, eu acho. Então, aí ela foi e começou, ela falou assim, mas tipo, eu também não posso fazer nada. Aí começou uma discussãozinha entre eles, né, no encontro deles, que ela falou tudo pra ele. Aí falou assim, tananã. Ficou implicando dela fazer simplesmente o trabalho lá. Como ele implicou isso, ficou uma briga. Nem deu beijinho de tchau, que eles sempre davam beijinhos, né? Deu bochecha e ia embora. Não houve isso nessa discussão, depois dessa discussão. Ela foi brava pra casa, mas também foi com medo de perder o Bruno. Ou ela fazia esse trabalho e ganhava muito dinheiro, ou ela não fazia o trabalho e ficava com o Bruno. Era uma das opções. Ou era perder o Bruno, ou era ficar com o Bruno. Mas aí, a Gabi até falou assim, desculpa, eu tava errada, tananã. Falou tudo pra ele, sabe? Tipo, arrependendo do que fez, por medo. Aí ele falou assim, desculpa, por causa que eu voltei da Itália, muito nervoso, sabe? Por causa dos estudos. Aí, eles se perdoaram, né? Mas aí ele deixou ela lá, não sei pra que deu essa briga, sendo que depois deixou, né? Coisa de livro. Foi lá, deixou ela fazer esse trabalhinho, né? Aí, quando que ela fez esse trabalhinho, foi de boa. Um trabalho normal do evento. Aí ele foi, buscou ela, eles fizeram um encontro, né? Mas aí, vamos começar assim.
o Bruno começava a implicar com tudo que a Gabi fazia, né? Tananã, começava a implicar, mas aí depois me perdoava. Tananã. Aí a Gabi começou a não gostar tanto do Bruno, né? Mas aí o que aconteceu? Lá no colégio da Gabi, que ela ficava no colégio, lá tava pensando numa campanha, algo assim, a ver com, se eu não me engano, reciclagens. Vender para os caminhões de lixo, essas coisas, né? Acho que era reciclagem. Uma campanha na escola dela. Aí eles começaram a falar sobre essa campanha, tananã, com um tal de Daniel. O Bruno não gostou nada da história do Daniel. Aí fala assim, mas ele que tá me ajudando, Bruno, tananã. Não gostou, implicou com o Daniel, sendo que nunca falou assim, eu acho o Daniel muito chato. Acho ele tananã. Sendo que ele tava com ciúme dela. Tava com ciúme dela por causa que ele tava fazendo trabalho com ela, né? Da campanha lá da escola. Lembra, gente? Tá quase no finalzinho, viu? Então, aí eles fizeram a campanha, né? Uma campanha boa, tananã, né? Aí o Bruno não gostava daquilo, mas deixava, né? Aí o Daniel, ele até falava assim, ele falava, a Gabi dizia lá aqui no livro, que ele falava do jeito tão bonito, que tem que deixar os sonhos acontecer, que não pode deixar nada impedir o sonho, não pode desistir, de uma forma tão bonita, que era questão dele ficar bonito. E ela dizia que ele não era tão daqueles bonitinhos, sendo que ela disse também que nenhum daqueles bonitinhos também, ninguém era mais bonito que o Bruno, né? Mas aí depois, o que aconteceu? Aí, nessa campanha, ele deu a ideia dos computadores da escola, que poderia até criar uma área para as crianças ficarem com computadores na escola, para estudar, claro, né? E isso já é o capítulo Isso Ninguém Me Tira, viu, galerinha? Aí foi dando a ideia. Só que aí chegou uma pessoa boa, né? Que ela tinha, que o pai dela era repórter. Aí ele resolveu fazer uma reportagem sobre a campanha que estavam fazendo na escola, né? Bombou. Todo mundo adorou. Ela ficou sendo entrevistada muitas horas, tananã. O Bruno não gostando de nada daquilo, né, gente? O Bruno aí nem tava aparecendo na história. Que ela tinha muita coisa, só que também o povo começou a falar que era só a Gabi que participou da campanha, né? Que incentivou a campanha, sendo que ela falou assim, nada disso. O Daniel também me ajudou. Bruno não gostou disso, não. Aí, ó, ela começou a falar em toda entrevista que o Daniel começou a elogiar o Daniel. Aí o Bruno chegou pra ela e falou assim, o que você tá falando, elogiando em toda entrevista o Daniel? Aí eu falei assim, porque ele me ajudou na campanha toda, eu tenho que dar créditos pra ele também. Aí eu falei assim, não tô gostando de nada disso que você tá fazendo, você tá elogiando ele como se fosse um namorado. Sabe, aquela implicânciazinha. Aí o que aconteceu? Ela começou a ficar famosa, começou a ganhar seu dinheiro. Não que ficou famosa, gente, fiquei famosa, né? Aí ela aprendeu, tá? Até que ela aprendeu que aquilo que ela tava vivendo, ninguém ia tirar. Ninguém. Entendeu? Toda vez eles começaram a ficar no mesmo programa, na TV. Até que os alunos da escola fizeram como eu posso falar? Uma reportagem com o Daniel, só com o Daniel. E compararam os dois falando que era quase a mesma coisa. Aí ela falou assim, que tudo aquilo que ela tava vivendo, daquela coisa, taranã, que aquilo ninguém tirava dela. Ou seja, o título do livro. Isso ninguém me tira. Ela aprendeu que tem que ter a independência, a cuidar das coisas da vida, né? Cuidar-se em primeiro lugar. Que ninguém ia tirar aquilo dela, que ela estava vivendo um momento bom, né? Então o vídeo fala sobre... O livro da Ana Maria Machado. Eu adorei o livro. Fala sobre uma garota que ficou independente, que aprendeu com o tempo a lidar com seus próprios problemas
Ela lidou com os problemas que aconteceram com o Bruno, com o pai, com a mãe, com as discussões de casa. Ela que lidou com tudo isso. E ela conseguiu o seu trabalho com o próprio dinheiro, com o seu talento. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Se tiver alguma coisa de errada, falem comigo, né? Espero que não tenha nada de errado, porque eu li esse livro com bastante atenção. E beijo pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo com 30 minutos. Beijo!